Decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a cassação de 6 vereadores do Piauí pode refletir em outros estados da federação, inclusive Rondônia. 6 vereadores eleitos em 2016 foram cassados e se tornaram inelegíveis. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral, após verificarem acusações de que os parlamentares se beneficiaram de candidaturas fictícias de mulheres que nem chegaram a fazer campanhas, cometendo assim uma fraude eleitoral. Nesse caso de Valência do Piauí, foi verificado que havia candidatas laranjas em determinado partido, o que ensejou numa fraude reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, cassando assim toda a chapa daquele partido. Todos os candidatos eleitos e não eleitos, também os suplentes, foram cassados. Os vereadores foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Segundo especialistas, eles tentaram alcançar a cota de gênero prevista na Lei das Eleições, Lei número 9.504 de 1997, que prevê no mínimo 30% de mulheres nas duas coligações. O que seriam essas candidatas laranjas, ou fictícias, como são conhecidas? São pessoas que às vezes não têm vontade de ser candidato ou sequer sabem que são candidatos. Em regra, são mulheres, pela subrepresentatividade que nós temos da participação feminina, e elas não pedem voto, não têm voto, não participam de nenhuma campanha política, não vão em reuniões e também não têm gastos. Então, o entendimento é de que se a pessoa foi simplesmente para colocar o nome e cumprir a cota de 30%, foi fraude do partido. Esta outra advogada explica que cerca de 42% das filiações aos partidos são feitas por mulheres, mas ainda assim a representatividade delas no mundo político é inferior. Para ser político hoje no Brasil, você precisa ter visibilidade e recurso financeiro. Então, se a mulher ela não tem condições financeiras e não tem visibilidade, isso a impede de participar de forma igualitária com os homens. Segundo os especialistas, outros estados podem sofrer as mesmas consequências e Rondônia está na lista. Como está comunicado nos meios de comunicação, e os processos, em regra, tramitam em sigilo, mas há, sim, no estado de Rondônia, alguns casos desse tipo, de alguns partidos que utilizaram desse meio, ainda não foram julgados, mas existe sim, e isso reflete diretamente na composição dos nossos deputados estaduais e dos nossos representantes em Brasília. Olha, é um caso que leva a muitas discussões. A gente tem acompanhado isso. Julgamentos que estão sendo realizados fora daqui já tem dado causa àqueles que fizeram uma reclamação, dizendo que este ou aquele partido usou candidatos chamados laranjas. Isso tem sido assunto, inclusive envolvendo o partido do presidente da República em vários estados. Agora, cada caso é um caso. Para você entrar na discussão, por exemplo, de Rondônia, e a notícia está certa, o entrevistado está correto, existe aqui reclamação em razão disso, está correndo na Justiça Eleitoral, mas não dá para a gente chegar e antecipar aquilo que já vai se repetir o que aconteceu lá. Cada caso é um caso, como eu disse. Teria que ver o processo, teria que ler o processo. E tem detalhes, muitas vezes, que mudam totalmente o resultado final da decisão do juiz. Agora, eu vou falar alguma coisa aqui que eu já falei anteriormente. E por favor, nada contra as mulheres. Pelo contrário, eu sou a favor das mulheres sempre. Adoro as mulheres. Agora, para aí um pouquinho. Essa questão de cotas, isso é pernicioso. Isso é contraproducente.
Isso cria uma artificialidade, porque você vai, através de uma lei, tentar forçar uma situação que ela ainda não existe. Quiséramos nós que tivéssemos um partido só de mulheres. Outro dia veio aqui dar uma entrevista no Papo de Redação no rádio, o presidente do Partido da Mulher, que era um homem. Uai, que negócio é esse? Aí ele começou a apresentar os seus companheiros, era um homem atrás do outro, mas que Partido da Mulher é esse? Quer dizer, nem o Partido da Mulher consegue ter mulher no comando do partido. Essa coisa de ser candidato para virar um vereador, para virar um deputado, para virar um senador, isso aí tem uma coisa importante antes de tudo, antes de dinheiro, como foi falado aí, antes de ser conhecido, como foi falado aí, e está muito bem falado, mas tem algo ainda mais importante que é vocação. A pessoa tem que ter vocação para ser um candidato, para ser um político, para representar o povo. E aí nós vemos mulheres que, apesar da cota, não querem ser candidatos, não se consegue atingir a cota. Eu já fui candidato algumas vezes e vi presidentes dos meus partidos, do meu partido, atrás de mulher desesperado, porque, e não é que, não se dá espaço para mulher, se dá sim. Agora, vocação, a mulher não quer, cada uma tem a sua razão para não ser, mas se caça a mulher a laço, para conseguir preencher o número de vagas. Isso existe há uns 20 anos. E nunca se conseguiu preencher naturalmente as vagas com as mulheres. Aí bota qualquer uma lá, pronto. Como agora tem o dinheiro que vem da verba pública, a contribuição com dinheiro público, é evidente que essas mulheres que eram colocadas lá na nominata para preencher a nominata, antes não tinha problema. Porque era dinheiro privado que vinha, sei lá, às vezes nem dinheiro vinha. Na maioria das vezes nem dinheiro tinha. Eu não lembro quando é que um partido me deu dinheiro para fazer campanha. Não lembro. E aí, agora, bota a mulher para preencher a vaga, 30% de mulheres, só que a mulher não quer ser candidata. Claro que esse dinheiro vai se escafeder. Claro que esse dinheiro vai para cá, para lá, para colar. Aí tem os espertinhos que se aproveitam disso. Tá errado? Claro que tá errado. Mas tá errado, antes de tudo, a forçação de barra de se criar cotas para quem não está interessado. As mulheres precisam entrar na política, as mulheres precisam viver a política, nós precisamos ter cada vez mais mulheres nos representando, mas naturalmente, por força da sua vocação. Está errado, isso tem que mudar. Quer resolver esse problema de laranja, não sei o quê? Acaba com a cota de mulher. Vocês vão ver como vai dar certo.